Karl Marx, nascido em 1813, vivendo até 1883, ao lado de Engels, 1820 a 1903, elaborou um pensamento sociológico crítico através de estudos das relações sociais, reprodução do capital e o modo de produção capitalista e seus impactos sociais no seu tempo. A obra de Marx levanta o desafio ao leitor da leitura de toda a sua produção, verificando os seus primeiros escritos, desde o debate com a denominada esquerda hegeliana, ao qual o mesmo fazia parte, sendo os manuscritos econômicos e filosóficos e os ensaios sobre a questão judaica grandes exemplos dessa fase de sua obra. Por sua vez, podemos dizer que os textos escritos na ideologia alemã, quando Marx critica o materialismo de Feuerbach e rompe definitivamente com o idealismo de Hegel, invertendo a dialética de cabeça para baixo, representa uma discussão essencial que permite dar os primeiros passos que serão utilizados na análise da sociologia, da filosofia e da economia marxista. Por outro lado, o próprio contato com o mundo do trabalho e seus processos exploratórios e o aprofundamento da necessidade da superação da sociedade capitalista e da propriedade privada enquanto a maior forma de alienação da humanidade ganham corpo em nível do real com a relação com Engels, autor muitas vezes dito como secundário na obra marxiana, mas que na realidade foi o primeiro a debruçar-se sobre o mundo da produção capitalista, analisando profundamente a exploração do homem pelo homem e a necessidade de sua superação. Marx trouxe para a discussão o princípio do materialismo dialético e da contradição. O materialismo dialético ressalva o papel do mundo real em oposição ao ideal, como a forma como os homens transformam o mundo, de uma maneira em que a percepção das coisas é que alavanca a transformação. O princípio da contradição, por sua vez, levanta a questão das coisas do mundo serem e não serem ao mesmo tempo, uma metodologia do ponto de vista científico que permite um olhar para além do aparente, desvendando cortinas e demonstrando que nem sempre as coisas ou os processos sociais são aquilo que aparentam ser. A obra de Marx, em especial na sua maturidade, expressa na construção do inacabado Capital, demonstra o amadurecimento de questões que já vinham sendo tratadas desde a sua juventude em um campo político-filosófico específico e que depois são amadurecidas em uma ampla análise do funcionamento da sociedade capitalista. A sociologia marxista difere-se dos autores citados anteriormente, visto que a mesma encontra-se em um campo de oposição absoluta aos devaneios do sucesso capitalista. Toda obra marxista parte do princípio da superação do modo de produção capitalista, entendendo que esse modelo de produção constitui condição necessária para a superação rumo à sociedade comunista, visto que, em seu interior, possuem contradições entre os possuidores dos meios de produção e os que não os detêm, que podem levar à construção de uma nova sociedade, não como um fim, mas como um início. Entre os aspectos levantados por Marx, podemos ressaltar alguns pontos que são fundamentais. Em especial, ele funda o conceito de mercadoria, construindo toda uma argumentação em cerca da mesma e suas especificidades. A mercadoria é a forma primeira e mais elementar da produção, possuindo valores específicos que são determinados como de uso e de troca. Toda a produção baseia-se nesse sentido, em que o valor de uso concretiza o valor de troca. Ao afirmar isso, Marx demonstra que o capital tem uma tendência ao crescimento do valor de troca em detrimento do valor de uso. Podemos dizer que a força de trabalho não é algo mágico, mas sim uma força que gera valor. O capital para Marx é uma relação social centrada na exploração, o que demonstra quando analisa as formas de extração de mais-valia absoluta e relativa presentes no processo produtivo. A própria análise sobre as classes sociais segue nesse sentido, visto que representa os antagonismos presentes em uma sociedade,
cujo modo de produção oprime o homem pelo próprio homem. A obra de Marx permite uma profunda reflexão sobre a sociedade capitalista, desde as relações de fetiche, em que os seres humanos criam as relações e depois se submetem a elas, onde criam as mercadorias em uma relação de transformação com a natureza e depois não se veem mais nelas. O referencial marxista aponta para uma perspectiva para além do capital, que, em razão da natureza desse texto, não nos permite ainda aprofundar, devendo ser desenvolvida posteriormente.